Olá, galerinha aqui do canal, Karine Dicas Preciosas, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Karine de Martini, estou casada com o Rogério de Martini e juntos somos papais do Benjamin, um menininho de 2 aninhos de idade. Bom, qual é o tema do vídeo de hoje? Qual é a minha maior dificuldade na maternidade? Bom, como que esse tema surgiu aqui no canal? Na verdade, esse vídeo hoje vai ser mais um bate-papo, onde eu vou compartilhar com vocês algumas dificuldades que eu estou tendo na minha maternidade. E se você estiver passando por alguma dificuldade, já deixa aqui nos comentários também para a gente compartilhar as experiências. E como que surgiu esse tema? Eu estava ontem passeando com uma pessoa que tem uma criança de 1 ano e meio de idade, ela é inscrita aqui do canal, e nós estávamos ali conversando sobre as nossas dificuldades como mães, com a fase que os nossos filhos estão passando agora. Meu filho Benjamin está com 2 aninhos de idade, meu filho Benjamin é uma bênção, uma criança cheia de energia, é uma criança sapeca, e ele está naquela fase que os pediatras falam da adolescência do bebê. O Benjamin está na fase de pular do sofá, de toda hora tá falando não, de jogar os brinquedinhos dele no chão. E essa criancinha dela também, né? Essa criancinha dela, ela compartilhou comigo que estava mordendo, né, as outras criancinhas na escolinha. E ela falou assim, eu não sei mais o que fazer, as professorinhas falam comigo, e ela também é filha única, essa criancinha, né? Enfim. E aí, ela falou para mim, Karine, por que você não faz um vídeo pro seu canal compartilhando isso com as pessoas? Porque eu tenho certeza que outros papais e mamães também passam por algumas dificuldades com seus filhos e gostariam de ter dicas de como ajudar essas crianças a melhorar, né? E aí eu falei assim para ela, tá bom, vou fazer esse vídeo, porque ela fez uma pergunta para mim. Ela olhou para mim e falou assim para mim, Karine, qual é a sua maior dificuldade como mãe? E aí aquilo brugou a minha mente, eu parei para pensar, gente, qual é a minha dificuldade como mãe? Eu pensei, são várias. Porque ninguém nasce sabendo ser pai e mãe. Eu estou aprendendo a ser mãe. Eu não sei tudo, né? O meu marido está aprendendo a ser pai. Eu acho que essa é a primeira dificuldade nossa. Ninguém nasce sabendo ser pai e ser mãe. Nós vamos aprendendo com a nossa criança a sermos bons pais e boas mães. E aí eu parei para pensar sobre isso e eu falei para ela, olha, a minha maior dificuldade é eu me melhorar. Eu acho que eu preciso me melhorar como ser humano para mim ser um exemplo para o meu filho, né? Por exemplo, meu filho está na fase que ele está gritando, né? A gente sai e aí ele grita, grita, grita. E aí eu falo, filho, não fica gritando, né? Incomoda as pessoas. E aí eu chego ali, converso com o meu bebê. E aí, só que eu parei para pensar. Eu falo alto e o meu esposo fala alto. Então, eu e meu marido temos que nos corrigir para falar baixo. Então, nós somos o exemplo para o nosso filho. O tempo todo a nossa criança, ela está assimilando com a gente. Ela está aprendendo com a gente os comportamentos dela. E eu parei para pensar. Eu preciso aprender a falar baixo. Meu marido é descendente de italiano, então eles falam alto também. Se eu quero que o meu filho Benjamin fala baixo, para de gritar, eu tenho que falar baixo e não gritar. Porque a criança, ela tá aprendendo comigo, né? Ela tá aprendendo com o pai, com a mãe, com os irmãos. Se é uma criança que tem outros irmãos ali dentro de casa. Então, assim, a minha maior dificuldade é essa, eu me melhorar como ser humano para ser um exemplo para o meu filho, para ele aprender comigo. Se você aí do outro lado da telinha quer que o seu filho aprenda a ser uma criança organizada, eu escuto muito isso de outros pais, né? Ai, meu filho não guarda os brinquedos, meu filho não arruma a cama, minha filha não arruma a cama, meu filho é bagunceiro, minha filha é bagunceira. Será que de repente você, pai e mãe, não é bagunceiro? Será que você não é bagunceira? Né? Será que a criança vê você arrumando a sua cama? Será que a sua casa ela é organizada?
Será que você não deixa a bolsa jogada, a roupa jogada, o calçado jogado? Porque a criança, ela aprende com a gente, né? E aí eu costumo falar para as pessoas. Aí a pessoa fala, não, eu sou organizado e o meu filho é bagunceiro. Aí você já vai chegar junto com a criança, você vai falar, filho, vamos lá organizar seu quarto. Filha, vamos lá organizar sua cama. Vamos lá organizar seu guarda-roupa. E junto você vai com aquela criança e vai criando aquela disciplina. O meu filho agora tá jogando a fraldinha dele no lixo, né? No cesto de lixo. Mas no começo não era assim. Meu filho tem 2 aninhos de idade. O cérebro dele ainda tá em formação. Aí eu pegava na mãozinha do meu filho, colocava a fraldinha na mãozinha dele, ia lá no lixo, jogava junto com ele. Agora, quando eu termino de trocar meu filho, já é natural para ele ir lá e jogar a fraldinha dele no lixo. Mas foi toda uma questão de trabalhar, de ensinar, de ter paciência com ele, de ensinar. Muitas vezes a gente quer a criança pronta já, mas não é assim na vida real. Na vida real, demora um tempo para nós ensinarmos para os nossos filhos aquilo que a gente quer que eles aprendam. E muitas vezes, por exemplo, Benjamin é uma criança agitada, uma criança que não para, cheia de energia, cheia de saúde, graças a Deus. Mas muitas vezes eu quero que ele fique mais calmo, mais tranquilo, para ele aprender, para ele ouvir os livrinhos que eu tô lendo para ele. Mas ele tem que ver isso em mim. O que eu comecei a perceber? Que eu também sou uma pessoa agitada. Eu sou uma pessoa que não para. Por exemplo, enquanto eu tô lavando louça lá na minha pia, eu tô ouvindo um podcast, eu quero depois ligar para alguém enquanto eu tô lavando louça, eu quero fazer 1001 coisa ao mesmo tempo. E o meu filho, o que ele tá aprendendo? Ele tá absorvendo e ele tá entendendo que aquilo é o correto. Então, o Benjamin também, às vezes eu vejo ele muito agitado, querendo fazer 1001 coisa ao mesmo tempo. Querendo pular do sofá, brincar com o carrinho, falar com alguém, por exemplo, no celular, quando alguém liga pra gente por chamada de vídeo pra ver ele. E aí eu comecei a entender que eu preciso me acalmar, eu preciso me disciplinar para ensinar o meu filho. Então, comece em mim primeiro, para depois ir para o meu filho. Então, começa a se observar como você é. Porque muitas vezes as nossas crianças têm as nossas características, até mesmo genéticas, e aí a gente quer mudar aquilo da noite para o dia, a gente quer transformar e não é assim que funciona. E a gente tem que entender outra coisa. O que eu comecei a perceber em mim? Quando eu chegava nos lugares, eu começava a falar mal do comportamento ruim do meu filho. Eu falava o tempo todo só coisa ruim do meu filho. Ai, meu filho isso, meu filho aquilo, meu filho aquele outro. Ai, meu filho é arteiro, meu filho é bagunceiro, meu filho... Aí um dia o Espírito Santo de Deus me corrigiu. Ele falou, Karine, começa a profetizar o contrário sobre a vida do seu filho. Além de eu ser um exemplo, de eu me corrigir, me melhorar, para que o meu filho aprenda com o meu comportamento, porque a criança ela está o tempo todo assimilando o ambiente da casa e do lugar onde ela está. Além disso tudo, eu tinha que aprender a mudar a minha fala. O que eu devo profetizar, o que eu devo falar do meu filho. Né? Eu comecei a me corrigir. O próprio Espírito Santo de Deus me corrigiu. Karine, para de ficar falando mal do Benjamin o tempo todo. Começa a profetizar o contrário. Se ele é uma criança bagunceira, começa a declarar: meu filho é organizado, meu filho é calmo, meu filho é bondoso. Eu tô dando aqui esse exemplo para vocês, mas, por exemplo, se a tua criança tem um comportamento que não é correto, que você acha que não é correto, começa a orar e pedir para Deus: Deus, me mostra como eu posso ajudar meu filho e minha filha. Como eu posso corrigir, como eu posso ensinar meu filho e a minha filha a mudar esse comportamento, e começa a profetizar o contrário. No exemplo dessa pessoa que falou mal, né? Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço que só falava que o filho dela era bagunceiro, não arrumava a cama, já era uma criança adolescente. Ela falava, adolescente é assim mesmo, eles são bagunceiros, não arrumam a cama, não arrumam o quarto. Eu falei para ela, não. Falei, para de profetizar que seu filho é bagunceiro, para de só falar mal do comportamento dele, começa a declarar o contrário. Ora, fala em nome de Jesus, meu filho vai ser organizado, meu filho vai ser responsável, meu filho vai ser ordeiro. E começa a pedir para Deus te dar estratégia para ajudar o seu filho a organizar o quarto dele.
E aí eu perguntei para essa pessoa, eu falei, você é uma pessoa que arruma a sua cama? E aí essa pessoa virou para mim e falou assim, ah, não, arrumar a cama é perca de tempo, eu acordo e eu já vou trabalhar, minha cama fica bagunçada. E aí ela deu um choque nela, porque daí ela parou para pensar, eu não organizo a minha cama, como é que o meu filho vai organizar a cama dele? Então, muitas vezes, somos nós somos os maiores exemplos para os nossos filhos. E aí eu comecei a falar para ela, para de falar coisas ruins, só coisa ruim no comportamento do seu filho, o que ele faz de bom? E aí ela foi me falando o que ele fazia de bom. E a mesma coisa é válido para mim, porque eu também estava só falando mal dos comportamentos ruins do Benjamin, só declarando coisa ruim sobre a vida do meu filho. Começa a profetizar o contrário. Fala, meu filho presta atenção, meu filho é bondoso, meu filho é organizado. E tem uma palavra de Deus que fala em Salmo 127:3, que os nossos filhos, 127, versículo 3, fala que os nossos filhos são herança bendita do Senhor. Então, começa a olhar para o seu filho, mudar o olhar para o seu filho. Eu tenho um amigo muito querido, que é do canal Café com Fé, que ele é uma bênção, ele é um grande pregador da palavra. Eu vou deixar o canal dele aqui embaixo, linkado, fixado, para vocês irem lá, assistindo os vídeos, que ele é um grande pregador da palavra, ele tem 2 filhos já adultos, e ele sempre fala assim para mim, Karine, o Benjamin, ele é uma bênção. E eu tenho aprendido muitas coisas com ele, ele tem nos ajudado, a mim e ao meu esposo, ele é nosso companheiro de fé, é um homem de Deus, um exemplo para nós. E ele sempre fala isso para mim, Karine, o Benjamin não é problema, o Benjamin ele é uma bênção. Então se cerque também de pessoas que vão te ajudar a ser um bom pai, uma boa mãe, que vão te ensinar. Peça conselho para essas pessoas. E eu tenho orado muito a Deus, para Deus me cercar dessas pessoas. Deus, me coloca na minha vida pais, mães e pais que vão me ajudar a disciplinar meu filho, que vão me aconselhar, que vão dar bons conselhos para mim, para o meu esposo, que vão orar por mim, pelo meu esposo, que vão nos ajudar com relação ao Benjamin, que são exemplos de bons pais, de boas mães, que têm filhos que são exemplos. Se cerque, começa a pedir para Deus colocar na tua vida homens e mulheres de Deus que vão te ajudar nessa caminhada. Não sofra sozinho, não sofra sozinha. Ora bastante, ora pelos seus filhos, peça para Deus colocar bons professores, boas professoras no caminho dele, bons amigos, bons amiguinhos no caminho dele ou dela, dos seus filhos, cercar seus filhos de pessoas boas. Ora e peça para Deus te dar sabedoria, estratégia para você lidar com aquele comportamento difícil do seu filho. Peça ajuda. Deus, ele é um pai, Deus é o nosso pai. Nós somos filhos e filhas de Deus. Deus é pai também. Fala, Deus, me ensina a ser uma boa mãe, a ser um bom pai. Busca ajuda. Se cerque de pessoas boas. Conversa com outras pessoas maduras que já têm filhos maiores, que vão te ajudar. Assista vídeo aqui no YouTube de pessoas que você sabe que são pessoas boas de caráter. Assista vídeo de pediatras, de psicólogos, de professores, de professoras que vão te orientar nessa caminhada. Peça ajuda. Vai assistir vídeos também. Bom, para encerrar esse vídeo de hoje, eu gostaria de ler Salmo 127, versículo 3 para vocês, porque é muito linda essa passagem da Bíblia que fala sobre os nossos filhos, né? Muda o olhar, fala, Deus, me ajuda a mudar o olhar para o meu filho, olhar ele como bênção, como um presente que o Senhor me deu, porque os nossos filhos são isso, são herança bendita do Senhor, são bênçãos que o Senhor nos dá, são presentes. Quantas pessoas queriam ter filhos e não podem ter? Eu vou ler para vocês, Salmo 127, versículo 3, está escrito o seguinte: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Nossos filhos são presente que Deus nos deu. E Deus, ele nos capacita para cuidarmos dos nossos filhos. Bom,
Eu espero que de alguma maneira esse vídeo tenha te ajudado, te abençoado. Se te ajudou, já deixa o seu like para que esse vídeo alcance outras pessoas. Se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Tchau e até o próximo vídeo.